Em pé, por favor, para a oração de abertura, preletor da sede internacional, Heitor Miyazaki. Boa noite, muito obrigado. Vamos reverenciar Deus, uma reverência. Sentado, por favor. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu que as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da seite de Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus Todo-Poderoso, Onipotente e Onisciente, Criador do Universo, muito obrigado. Sagrados mestres Masaharu Taniguchi e Seiichi Taniguchi, que nos transmitiram esse sublime ensinamento, muito obrigado. Professor Masaharu Taniguchi, Supremo Presidente, que sempre nos orienta como dirigente central do Movimento de Iluminação da Humanidade, Movimento Internacional da Paz pela Fé, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela vossa bênção e orientação e conduzir a aula de hoje. Muito obrigado por nos abençoar, nos orientar e nos proteger. Muito obrigado. Oração de propulsão à festividade Santuário Rosto do Brasil 2020. Deus, Criador do Universo, que sempre nos orienta e protege a vanguarda do movimento de iluminação da humanidade, Movimento Internacional da Paz pela Fé, muito obrigado. Rogamos vossa proteção e orientação durante a grandiosa campanha de divulgação, execução dos preparativos e da realização da festividade do Santuário Rosto do Brasil, que ocorrerá no dia 19 de abril de 2020. Muito obrigado. Agradecemos pela orientação na conclusão dos preparativos e pelo dia agradável que fará. Esta oração já foi atendida, resplandecendo ainda mais a luz divina. Muito obrigado. Oração para a manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus, através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito assim como já o é no mundo da imagem verdadeira. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito assim como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Estou de pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Posso sentar-se? Agora teremos o bloco de perguntas e respostas com o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então, vamos lá? Primeira, não se realiza pessoalmente, nem se sente bem nos trabalhos que inicia. Sente um vazio, desânimo e sensação de inutilidade. O que fazer? Bom, o fato de sensação de inutilidade significa o quê? Que nós precisamos fazer mais, não é? Quando fazemos pouco, parece que nós estamos sendo inúteis. Nós não estamos fazendo aquilo que nós podemos fazer. Então, vem aquela sensação, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Sim, está faltando mais uma dedicação maior. Então, se você escolhe o trabalho por ter uma remuneração melhor, mas não aprecia muito esse trabalho, então você tem dois caminhos, duas opções, duas alternativas para você decidir, para você seguir, tá ok? A opção A, aprender mais o que faz, aprender a amar o que faz, aprender a gostar do que faz e ter mais gratidão em se aprimorar mais.
tá? Ter mais gratidão e procurar aquilo que está na primeira página do Dinamize Sua Capacidade. Lembram? Daquele jovem que perguntou a um homem muito bem sucedido, a um milionário, qual o segredo do sucesso? Ele falou, não tem segredo. Basta você aproveitar cada minuto de sua vida. Cada minuto de sua vida. E tem gente que aproveita cada minuto para dormir mais. Ah, quero dormir mais, vontade de dormir, né? Parece o urso, que é hibernar. Sábado, fim de semana não quero nem saber, eu quero acordar 1h das 2h da tarde. Não sei como consegue dormir tanto, né? É perda de tempo, na verdade. Eu acho perda de tempo. Então, se procurar aprender em cada minuto que você tiver disponível, você sempre vai, não somente para você, que terá um enriquecimento maior de conhecimento maior, evoluirá mais, mas também aquilo que você aprende, você pode ajudar alguém. Por isso que temos que sempre pensar no próximo, ser útil, né? A opção B é partir para um trabalho que você gosta e que você sempre sonhou fazer. Então não é simplesmente fazer pelo salário. A pessoa vai pelo salário, mas ele não suporta aquilo que está fazendo, não é bem aquilo que ela gosta. Então vem aquele vazio, aquele desânimo, aquela falta de motivação. Então procura fazer aquilo que gosta realmente, que ama, e se não gosta, aprender a gostar, aprender a amar o que faz. Tá? Então às vezes tem certas situações que a pessoa não tem escolha, ou faz aquilo ou não faz. Mas tem gente que não, eu quero só se for aquilo, mas só que não tem outro trabalho, acaba ficando desempregado, sem salário, e ao invés de procurar se desenvolver no outro lado também. O fato da pessoa dizer, ele nasceu com talento, não é que Deus deu talento para uma pessoa e não deu para outra. O talento é aquilo que nós desenvolvemos muito numa encarnação anterior. Então a pessoa já nasce com aquele dom, na verdade não é bem dom, é que ela já treinou muito na outra encarnação de fazer, por exemplo, foi marceneiro na outra encarnação, de repente a pessoa vê, mas aquela criança tem uma facilidade de mexer com madeira, também já fiz isso outras vezes, né? Foi um jogador de futebol, falece, volta para o mundo espiritual, quando reencarna, o que ele gostava muito e que foi muito bom na outra encarnação? Joga bola, então vai ter facilidade com bola também. Por isso que tudo aquilo que nós aprendermos nunca será desperdício. E fazer com amor e aprender a gostar também, aprender a fazer, né? Igual certas como comida, você fala, que tal comer aquilo? Eu não gosto. Você já experimentou? Não. Então por que você fala que você não gosta? Você nunca experimentou, não é? Uma vez estava na Academia Santa Fé, na Bahia, e tem um pretor lá era fora de série, o Zé Luiz, da Regional Pituba. Muito agradável, simpático. Quando alguém o aplaude, ele ele não gosta de aplauso. E um dia eu estava sentado ao lado dele e tinha batata doce. Ele falou, não gosto. Experimenta. Não suporto, não, porque na infância já experimentei isso. Ele aprendeu a gostar e agora adora batata doce, né? Então tem certas coisas que a pessoa fala, não gosta, mas nunca experimentou, mas quando experimenta, vê que ela tem um sabor, tem uma coisa para descobrir mais. Lê a Cartilha da Vida, volume 1 e volume 2, que mais se fala muito sobre o trabalho. Então nós temos que aprender a amar o que nós fazemos e ter gratidão pelo que nós fazemos. Bom, esse é um detalhe que você tem que fazer. Quem fez a pergunta? Vamos lá, segunda. Dificuldade para urinar. Fez 2 cirurgias na próstata, mas a situação não se resolve. Como resolver? Conforme o Seitione ensina, tem certas doenças, certos problemas que podem ser de causa espiritual, ou seja, influência de algum antepassado ou da família, e às vezes não é nem da família, às vezes de um amigo, que gostava muito, ou então morreu com determinado problema, e essa pessoa, quando influencia, chega a próxima dessa pessoa que ela tinha muita consideração, ou então é uma pessoa que sabia que tal pessoa poderia ajudar,
Então ela se aproxima dessa pessoa, e essa pessoa, esse espírito, se está com determinado, continua ainda com a ilusão de doença no mundo espiritual, ele vai influenciar essa pessoa a ter a mesma doença. Não somente a doença. No livro Mistério da Vida, o mestre cita também de casos de pessoas que gostavam muito. Os espíritos baixos são muito materialistas. Então tem muita preferência por coisas materiais. E há um espírito baixo que gostava muito de alcoólatra, por exemplo, se aproxima de uma outra pessoa, de repente essa pessoa que está pensando que está bebendo, não é que está bebendo. Isso foi influência de um parente, um antepassado que gostava de beber muito, como não tem corpo carnal para beber, se aproxima de quem bebe e a pessoa acaba bebendo. Na verdade, é o espírito que está do lado dela que está satisfazendo a vontade dela. Isso também ocorre não somente nessa parte de vícios de bebida, ou doenças, influências também, mas também até casos de pessoas que eram muito ligadas aos prazeres sexuais, também acabam influenciando, né? Então vamos lá. Quem fez a pergunta? Leia lições para o cotidiano, mas leia mesmo, está bem grifadinho, né? Leia mesmo, tá? E não leia pela metade, leia inteiro, e leia 2, 3 vezes, 4 vezes. Há pessoas que perguntam, mas não praticam. Então, não estou falando de você que perguntou, não. Tem gente que pergunta e não pratica. E muita gente está querendo perguntar. Se a pessoa pergunta e não pratica, ela não está sendo desonesta? Tá, porque está roubando o espaço de alguém. Está tirando a oportunidade de alguém que poderia perguntar, não é? Então, já que perguntou, faça. E se não pratica, por que não pratica? Uma das causas é uma doença chamada preguiça. Outra, o que é? O que pode ser? Masoquismo, né? Desejo inconsciente de continuar sofrendo. Porque ela sabe que se praticar vai ficar curada, mas no fundo ela quer continuar sofrendo. Ainda não entendeu que é filha de Deus, ainda está muito forte o pensamento, a concepção, o sentimento de que é pecador e que tem que sofrer. Então, você que fez essa pergunta, acredito que você vai praticar. Então, primeira coisa, leia lições para o cotidiano. Bom? Eu estou falando livros, sempre cito livros, porque o livro é uma referência muito importante para você dar continuidade. Se não tiver condições de comprar o livro novo, compra o usado. Vai no sebo e compra o usado, mas leia o livro, tá? Na parte da manhã, agradeça a esposa. No período da manhã, vai agradecendo a esposa, enquanto dirige, enquanto caminha, vai agradecendo. Toda hora. Quando chega o momento de tanto agradecer, você vai começar a sentir uma coisa diferente dentro de você. Aquele sentimento que tinha assim de aversão pela esposa, por causa de alguns desentendimentos, de algumas opiniões que são divergentes, isso acontece mesmo, nem todo mundo tem a mesma opinião, a pessoa fica muito ressentida, a pessoa não perdoa e fica só lembrando aquilo que aconteceu. Então, agradecendo, você vai lembrar de coisas que você não deu valor até agora, de coisas que ela fez para você, de uma atenção, de alguma coisa que ela te ajudou muito, que você vai começar a lembrar. Aí vai desenvolver o sentimento de gratidão. Então, quando a gente vai falar agradecer, não é só falar da boca para fora, obrigado. Esse da boca para fora, obrigado, não tem valor nenhum. O agradecimento tem que chegar no ponto elevado ao sentimento. Se nós não tivermos sentimento de gratidão, nós não vamos valorizar, nós não iremos nos encher de graças, porque gratidão vem de gratidão, e gratidão vem de graças, vem do latim. Por isso, agradeça, e à tarde, ver o disco. Hoje não tem mais disco, né? À tarde você vai praticar a oração do perdão. Então, por que eu falei primeiro agradecer, depois a oração do perdão? Que às vezes a pessoa
tem tanta mágoa de outra pessoa que ela não consegue nem praticar a oração do perdão. Eu falo com raiva, não dá nem vontade de fazer. Então agradece. Vai agradecendo. Não pense em nada, simplesmente agradeça. E aquele sentimento vai mudando, água mole e pedra dura, né? Chega uma hora que amolece aquele coração duro e ela depois pratica a oração do perdão. E praticando você vai se descobrir, você vai entender melhor o seu modo de ser, você vai entender, você vai se sentir vitorioso por vencer uma coisa ruim que estava dentro de você, que se chama ódio, mágoa, ressentimentos, outras coisas mais, tá bom? E daqui 20 dias, passado 20 dias praticando todos os dias, você vai pessoalmente dar um abraço no seu cônjuge, pedir perdão, ou fazer como muitas pessoas tiveram coragem de fazer. Uma delas foi a pretora Antônia Matsu, que quando ela orientava, dizia para a maioria do público era mulher, na quarta-feira à tarde, que ficava cheio esse salão, ela dizia assim: ajoelha aos pés do marido e peça perdão. Ajoelha a pé do marido e peça perdão. Para ajoelhar aos pés do marido e pedir perdão. Quem vinha pela primeira vez pensava assim: que mulher, que japonesa autoritária. Mas o que ela falava para fazer, ela fez. Né? Ela fez. Quando ele leu o livro de Seitonei, foi onde o marido estava, se ajoelhou e pediu perdão pelos erros dela. Então, essa coragem, na verdade, essa humildade, é isso que Cristo também cobrou dos apóstolos. Quando ele lavou os pés dos seus discípulos, ele falou para um grupo lá: vocês viram como que é. Você viu como é que se faz, né? A humildade, ao invés de falar assim, no exército, o soldado engraxa a botina do sargento, Cristo fez o contrário. Ele se ajoelhou aos pés dos discípulos para lavar os pés dos discípulos. Então, vocês viram como que é? Então, por que vocês não fazem entre vocês? Por que o Tiago não lava o pé do Pedro, o Pedro não lava os pés de Oda, e cada um lava o pé do outro, né? Porque ele sabia que havia um ego entre eles. Por isso que faça isso, humildemente lava os pés. Mas esse é um detalhe que vencer o ego, também de uma vez, não é fácil, mas pouco a pouco, vai educando, treinando, aprendendo a ser humilde, qualquer coisa. Por isso que nós reverenciamos, né? Quando nós nos curvamos, reverenciando outra pessoa, nós estamos baixando o nosso ego, porque quando o ego é alto, o pessoal anda assim, né? Por isso que fala nariz empinado. Mas baixando a cabeça, nós estamos reconhecendo, reverenciando a pessoa, não somente vendo a natureza divina do outro, mas também fazendo com que possamos manifestar a nossa humildade. Vamos lá, outra. Esporão no pé esquerdo que não sara, sente muita dor. Qual a melhor prática para resolver este problema? Leia o Iluminando Seu Caminho, tem um relato lá, com certeza não perde a aula, do seu filho Ismino Mota, que é 60 e poucos anos evangélico, não perde uma aula da verdade da vida. Ele tinha o quê? Esporão, tinha catarata dos olhos, tinha um monte de coisa, né? Esporão, catarata e um monte de coisa, um monte de doenças, calvo, totalmente calvo, e ficou curado de tudo. Ele começava a ler os livros da Seitonei e começou a mudar a vida dele. No começo foi difícil, porque uma vez ele disse que foi levar a esposa numa consulta do médico, e estava sentado, esperando a esposa, e pegou o livreto do Shinsokan, e começou a ler. Mas será que isso é verdade? O que está escrito aqui é verdade? Era evangélico há 60 anos, quando leu um assunto altamente, bem diferente, de uma forma muito clara, ele ficou duvidando. É verdade? Aí ele jogou um desafio para Deus. Deus, se o que está aqui for verdade, faça com que alguém venha aqui ver o que eu estou lendo. Não durou 1 minuto, chegou uma mulher, virou a mão dele. Por que a senhora fez isso? Não sei, tinha que fazer. Deus mandou uma pessoa lá falar, para mostrar, é verdade o que está escrito lá.
né? Então, seu filho de moto tinha esporão também, ficou curado. Tinha catarata, tinha problema de hérnia, tinha problema de um monte de coisa. Até a saúva lá do quintal dele desapareceram quando ele praticou direitinho o que estava falando, né? Lei ilumina seu caminho. E outro detalhe, já vamos falar, a parte inferior da nossa perna está muito ligada aos nossos antepassados. O solo representa Deus. E o solo, a terra, representa Deus porque a terra dá vida. Você joga uma semente na terra, ela germina e nasce. E a parte da perna que está em contato com o solo representa nossos antepassados e nossos pais. Se a parte inferior da perna entra em estado de putrefação, explica o mestre, entra em estado de putrefação, começa a ter problema, significa que Deus não está vivificando nossos antepassados. Por culpa de quem? Por displicência de Deus? Não. Nossa displicência que nós estamos deixando de dar a devida atenção a eles. Não cuidando dos seus túmulos, não orando para eles diariamente, né? Por isso que as pessoas, quando abandonam os túmulos antepassados, passam a ter problema na base, na parte inferior dos pés, a sola fica dura, ressecada. Alguns passam a ter diabetes e têm que amputar a perna, a parte inferior da perna. Tudo em decorrência desse abandono que a pessoa faz por abandonar seus antepassados, tá bom? Seja mais atencioso com seus antepassados, cuide melhor dos túmulos. Quando fala túmulo, tem gente que no começo fala, mas túmulo, cemitério? Entenda o mundo, entenda os espíritos, de acordo com o estágio que se encontra. Um espírito mais elevado não tem problema, não dá atenção, não fica em cemitérios. Espírito mais elevado, espírito de cor branco ou azul. Mas os espíritos novatos, que só reencarnaram 2, 3 vezes, que ainda tem muita ilusão, muito apego às coisas materiais, esses ficam ao lado do corpo carnal que eles usaram, que na verdade já não tem mais nem carnal, né? Nem carnal, é ossal, é só por osso depois de certo tempo, né? Então, visite o túmulo dos antepassados 2 a 3 vezes por ano, lave a superfície. Lavar a superfície porque o espírito vermelho, o espírito baixo, ainda é muito apegado, muito agarrado. Conforme o seu veterano fala, que o espírito do primeiro estágio estão agarrados ao corpo carnal e acha que ele é aquele corpo carnal, acha que ele é aquele corpo. Esses espíritos, quando falecem, essas pessoas, quando falecem, até têm dificuldade para se soltar do corpo carnal, do corpo que acabou de falecer. E alguns deles, muitos deles, precisam até ajuda de outro espírito para dizer, solta disso, solta isso, se daí está morto, solta, né? Tem casos assim. Por isso, seja mais atencioso e em casa leia diariamente os antepassados para ele. Chuva de néctar da verdade, ok? Forte dor de cabeça e por esta razão não consegue fazer a leitura da Sutra Sagrada antes de dormir. Se for dor de cabeça, cuja causa cujo diagnóstico é enxaqueca, aí não tem nada a ver com o antepassado, é psicossomático, é bronca, é ressentimento, aversão que você guarda dos seus pais. Por isso que aí não tem nada a ver com o antepassado. Mas, pelo que eu estou vendo, não é. Então, de manhã, acorde 40 minutos antes e faça a leitura da Sutra Sagrada. A pessoa fala, mas eu não consigo de fazer antes de dormir porque eu já estou cansado. Por que eu não faço assim que acorda? Está mais descansado? Faça. É importante, porque a parte da manhã o serviço rende, o aprendizado rende muito mais. Tudo que você lê de manhã, você registra melhor. Quando já está cansado, o farol já está baixo, o seu olho está... Né? Você está virando asiático, o olho está fechando assim. Já não tem um aproveitamento bom. Então faça de manhã, e aí não vai ter problema nenhum, tá bom? Faça, acorde mais cedo e faça isso. Mais prioridade para os antepassados. Pergunto para você que fez a pergunta. Finados, você visitou os túmulos deles, todos, não é só um ou dois, não, visita todos, lavou a superfície, levou flores, como em caso da senhora do Rio Grande do Sul, que a sola do pé dela até sangrava.
Aí eu falei, a senhora abandonou os antepassados, vai lá visitar o túmulo dos antepassados. Aí no ano seguinte ela falou, sarou o pé esquerdo, mas o direito não. Ah, por que o direito não? É porque eu visitei só a parte do pai. Eu falei, visita a parte da mãe também. Então, fazer pela metade, também colhe pela metade. Não é verdade? Assista ao seminário de gratidão aos pais e leia o livro Buscando o Amor dos Pais. Então, eu estou falando para assistir o seminário de gratidão aos pais e ler o livro Buscando o Amor dos Pais, porque essa dor de cabeça, conforme eu disse, pode ser também, se for tipo enxaqueca, algum ressentimento muito forte que tem contra os pais, dá dor de cabeça. Mas também pode ser um pouco de cada, pode estar ligado a essa parte com bronca dos pais e também pela falta de amor aos antepassados. Na parte da manhã, então, agradeça a papai e a mamãe, e na parte da tarde, agradeça a mamãe. Agradeça a papai e à tarde a mamãe, tá bom? Para não sair briga. Vamos lá? Continua. O autismo pode ter como causa a influência de espírito de um filho abortado? Sim, com certeza. O pessoal de São Paulo está perguntando por que tanta chuva, por que tantas tragédias, né, com água. Não é culpa de São Pedro, não. É culpa do ser humano que faz barbaridades, de cometer abortos. São quantos e quantas crianças estão sendo abortadas por dia? Não é? E se essas crianças que foram abortadas propositadamente, elas deixam um pequeno corpinho muito magoado, muito ressentido, com muito ódio, tristeza, e esse acúmulo de, somando 1, 2 milhões de almas que estão lá chorando. Os pais abortam, esquecem, não dão nome, é igual jogar fora, como se fosse um bagaço de laranja, joga fora. Esquecendo da vida, né? Esquecendo da vida que está lá. Não dá o nome, por isso que na Seitonê, todos os anos, nós fazemos a oração para os anjinhos abortados, na parte da tarde. Na parte da manhã, aqueles anjinhos cujos pais deram amor, atenção, se arrependeram, pediram desculpas e oraram para elas, então são cultuados na parte da manhã, no Santuário Roso. Mas naquele monumento que tem 2 barras levantadas assim, são para os anjinhos que foram simplesmente abandonados e ignorados. Esse é o problema do materialismo. As pessoas olham tudo como matéria, afirmam, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, esquecendo dos filhos abortados. Por isso que penso que não tem consequência, tem muita consequência sim. Tá? Tem muita consequência. Muitas crianças abandonam as escolas, são agressivos com os pais, tem aquelas que têm mãos geladas, pés gelados, comem muita coisa doce, troca a noite pelo dia, para de estudar, é consequência de aborto provocado. E vem aquelas consequências que as pessoas pensam, mas estão sofrendo. Então, de repente, um cônjuge, um dos dois, ou algum filho, começa a gastar muito dinheiro, gasta até o que não tem. Consequência de quê? Do aborto, porque abortou por causa do dinheiro. Ah, não, mais uma boca para comer, e aborta a criança. E no fim vem a consequência, que é um sentimento de culpa por ter abortado. Né? E muitas moças solteiras abortam porque não estão casadas, e quando casam não conseguem engravidar. Puro sentimento de autopunição. Lá no inconsciente, o que está vibrando dentro dela? Quando tive a oportunidade para ser mãe, eu abortei, então não mereço ser mãe. E acaba acontecendo essa situação de autopunição. Né? Então são várias consequências que o aborto traz. E até catástrofes que acontecem também é consequência de abortos. Consequência de abortos provocados. Então é preciso dar mais amor na vida, salvar. Por isso que quando estava tramitando, isso faz uns 12, 15 anos, tramitando no Congresso a aprovação da liberação da lei que pudesse deixar livre o aborto, a Seitonê se mobilizou e procurou chegar nas mãos de todos os deputados, senadores,
o livro Pela Paz dos Anjinhos. E tivemos um feedback, um retorno de 2, 3 casos. Uma delas foi uma mulher que ela disse: eu não sabia que gerava toda essa consequência, eu não sabia. Quando se inteirou, aprendeu através do livro, falou: meu Deus, que erro que nós íamos cometer de legalizar o aborto, né? Então, são situações que ocorrem e as pessoas ficam sem saber onde estão a solução dos problemas. A causa é essa, então tem que corrigir a causa, tá bom? O autismo também pode ser fuga. Fuga pode ser mecanismo de defesa. Como fuga? Aquele exemplo que eu contei, que a minha esposa soube de uma senhora cujo filho estava com autismo, e o psicólogo, o psiquiatra disse para ela: quem está com autismo não é o seu filho, é você que não aceita a morte do seu marido. Não aceitar e procurar fugir é fuga. Assim como também muitas pessoas que vivem por aí com debilidade mental, é fuga. São pessoas que não têm ainda aquela força de enfrentar uma série de situações, problemas que estão acontecendo aqui, então ela foge desse mundo para entrar no outro mundo. Ou seja, a cabeça deixa de funcionar, ela já não tem as mesmas percepções, sensações, raciocínios que tem uma pessoa normal. É fuga também, né? Ou então bebe em excesso, é fuga. Mente em excesso, é fuga também. Tudo isso é mecanismo de defesa que a psicologia ensina. Se alguém da família faleceu com problema mental, leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, porque também pode ser causa de... Isso é muito raro, mas pode acontecer também. Influência de alguém da família que tinha desvio mental e está influenciando o filho com autismo. Então, leia no período de 21, 30 dias ou 49 dias. Exclusivamente para essa pessoa que tinha esse problema mental. Outra. Problema de fibrilação atrial com necessidade de ablação e medicamento para tratar a arritmia cardíaca. Como resolver? Quem é da década de 50, que é da década de 40, que lembra, década de 30, 40, das músicas que tinham na época, da década de 40, 50, até 60, as letras sempre terminavam não sei o que, meu coração, não sei o que lá, meu coração. Música de dor do cotovelo, lembra? Fala que sim, pelo menos um. Porque o coração simboliza emoção. O coração simboliza emoção. Coração, quando começa a ter problemas desse tipo, que a sua emoção não está saudável. Ok? Muita tristeza e preocupação, você precisa rir mais. O riso, foi comprovado cientificamente que ele massageia o coração, melhora os pulmões. O riso tem tantos benefícios que a pessoa simplesmente tem um conhecimento superficial, mas não pratica. Então, não é simplesmente eu não rio porque eu não tenho vontade. Por isso que na Ciência tem o treino do riso. E o treino do riso não é para rir porque você está com vontade, é aprender a rir mesmo não tendo vontade, ou seja, aprender a rir espontaneamente. Viva, e você que fez a pergunta, viva o agora. Quem carrega muita tristeza porque vive muito passado, fica muito preso ao passado que aconteceu, né? Então, pare de reviver, pare de ressuscitar o passado, largue o passado e viva o agora. Eu acho muito interessante aquela pesquisa que foi feita há muito tempo, que o ser humano, a mente dela fica muito mais voltada, 40% do tempo para o passado, 50% sonhando com o futuro, e o agora, que é o presente, só 10%. Então é uma matemática muito errada para a pessoa ser feliz. Fica ressuscitando o passado, trazendo aquele sofrimento do passado novamente para o presente, e com isso não vive o presente e sofre com o mesmo problema que ela sofreu. Ou seja, imagine você andando em algum lugar, de repente você tropeça numa pedra, aí você volta para tropeçar outra vez na mesma pedra, para quê? Sabendo que tem uma pedra lá.
Então, para que fazer? Por que cometer o mesmo erro outra vez? Não é verdade? Assista a seminário na academia, aprenda a fazer a meditação Shinsokan. Qualquer dia eu vou trazer um estudo, uma pesquisa que foi feito um treinamento, uma experiência com pessoas nos Estados Unidos de origem afro-americanas, pessoas descendentes de negros, e fizeram meditação transcendental para esse grupo de pessoas. A quantidade a melhoria que aconteceu com esse grupo é uma coisa que a medicina não conseguiu. Melhoria de problemas assim, tudo quanto é tipo de doenças. Houve uma mudança muito grande, só com meditação, sem medicamento. A meditação fez acontecer essa mudança, tá bom? Então aprenda a fazer meditação em Shinsokan e faça o mais vezes possível todos os dias. Por que essa meditação em Shinsokan tem esse poder? Porque você volta à origem, você não é o ser carnal. Esse corpo carnal é uma uniforme que você usa para vir para a Terra. Mas antes de você ter esse corpo carnal, você estava vivo lá no mundo espiritual. Então você é vida, você é vida, você é essa vida de Deus, né? O pão nosso cada dia nos dai hoje. Esse pão nosso cada dia, garanto que 98% dos cristãos não sabem o que significa. Esse pão nosso cada dia, Cristo falou, é a vida que está em nós. É Deus que está em nós, a vida de Deus que está em nós. Então nós somos a mesma vida de Deus, que essa vida de Deus que está em nós que faz o corpo viver, que faz o coração bater, que transforma em sangue o alimento, que faz com que ocorra, o sangue circule, tudo ocorra assim de uma forma aparentemente natural, né? Quantas vezes você piscou o olho hoje? Piscou os olhos hoje? Quantas vezes você piscou hoje? Alguém contou? Opa, mais um. Opa, mais um. Se não fosse o nosso corpo humano, você não teria que andar com uma garrafinha de água para não desidratar? Com certeza, né? Se nessa época de calor, você pega um pano, pendura, à tardezinha já está seco. Mas nossos olhos não ficam secos, não ficam desidratados. É o milagre da vida que faz tudo isso acontecer automaticamente. Pare para pensar, né? Pare para pensar. Então, é a vida de Deus, é esse o pão nosso cada dia. Então, você vai ver que você é uma vida de Deus, e quando você fizer o Shinsokan, a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, sinta Deus, hein? Não é simplesmente a força de Deus. Não pense que a força de Deus está separada de Deus, não. Se eu tenho força para levantar o copo, minha força não está separada de mim, concorda? Quem que está levantando? Não sou eu, então a força é minha. Deus está dentro de nós, então é Deus que está dentro de nós, por isso que o reino de Deus está dentro de nós, Cristo disse, o reino de Deus está dentro de nós, Deus está dentro de nós, nós somos a própria vida de Deus. A nossa vida é uma sublime, é uma vida sagrada de Deus, que nós temos que aprender a valorizar e aprender a fazer com que ela se exteriorize. É esse o objetivo nosso aqui na Terra, exteriorizar a vida de Deus que está em nós, ok? Quando você for escovar os dentes de manhã, então treine a sorrir na frente do espelho, e fique 5 minutos sorrindo, dizendo: sou filho de Deus, sou alegre, sou feliz, sou filho de Deus, sou amado, sou alegre, sou feliz. Experimente fazer isso todos os dias: sou filho de Deus, sou amável, sou harmonioso, sou alegre, sou feliz. Não paga imposto, não dói nada, não vai gastar dinheiro nenhum. Sou filho de Deus, sou amável, sou alegre, sou feliz. Sou filho de Deus, sou amável, sou harmonioso, sou bondoso, sou alegre, sou feliz. E sorrindo. 5 minutos por dia. E se quiser massagear o rosto, não tem problema. Você vai ver que as rugas também vão desaparecer. Viu? Desaparece, porque o nosso rosto, as células são comandadas por nós. Se você está lá só alegre, só feliz, as células também ficam alegres, felizes. Mas se você ficar triste, todas as 75 trilhões de células do seu corpo também ficam tristes. Elas obedecem ao nosso sentimento, à nossa emoção. Ok? Agradeça mais o cônjuge, filhos, todos os dias, pelo menos 1000 vezes por dia. Mínimo 1000 vezes por dia com desconto, que na verdade era 10 mil, estou dando desconto de 9 mil. Ao acordar, sorria para o cônjuge. Não acorde com aquela cara feia, mal-humorada, azeda, além do bafo que já sai.
bafo de onça, diga sorrindo, bom dia, muito obrigado por você existir. Muito obrigado por você existir. Faça isso. O ego não deixa, mas você tem que vencer o seu ego. Depois, você vai ver que o doutorado, seu cônjuge também vai fazer a mesma coisa com você. Leia a Sutra para os antepassados todos os dias sem falta, ok? Mandamos os registros espirituais para o Santuário Rosô ano passado. Precisamos enviar novamente? Claro, Croves. Lembra do Claro Croves? Não abandone os seus antepassados, pelo amor de Deus, não abandone os seus antepassados. Eles merecem receber 5 orações, não é oraçãozinha de 5 minutos, não é oração de 1 hora cada oração, 5 por dia, 5 missas por dia. Nenhuma entidade faz 5 missas por dia durante o ano todo por R$3. Só R$3, né? Nenhuma missa, o pessoal por aí, nenhum religioso vai cobrar, nenhum religioso cobra uma missa por R$3, ninguém faz. Agora, são 1.825 por R$3. Olha, nós temos que fazer muito mesmo. Não, por isso que eu faço. Eu fico consciente, tranquilo, porque eu faço para todos os antepassados da linha vertical, até minha tataravó. Consegui, minha mãe tinha tido um carinho também de pesquisar, conseguiu o nome da tataravó. Todos os parentes, amigos, colegas, vizinhos, todas as pessoas que realmente eu conheci, trabalharam comigo, principalmente pessoas que um dia você falou para ela muito obrigado. Alguma coisinha, mesmo que tenha dado uma bala para você, uma bala daquela toda melecada, mesmo que tenha dado essa bala, assim, agradeça, você já agradeceu? Retribua. Faça um registro, viu? Faça um registro que você vai ver. Eles não vão falar, muito obrigado, não. Eles vão te ajudar em todos os sentidos. Então, a ajuda que nós recebemos no mundo espiritual não são somente de nossos antepassados. Quantas pessoas que nós fizemos registro também que estão sempre prontos para nos ajudar. Estão sempre, falam, não, eu mereço muito, porque graças a ele que eu saí lá do umbral, então eu tenho que ajudá-lo, tenho que retribuir. É assim que eles pensam. Tá bom? Não esqueça de todos os parentes falecidos, nem dos amigos e colegas. Todos os anos, a festividade de São Antônio Roso em abril. Eu falei isso semana passada, em abril. Terminou a festividade de São Antônio Roso, dá um mesinho de descansinho, mas em junho já entrega os registros dos seus antepassados da linha vertical. Pais, avós, bisavós, tataravós. Em junho. Em julho, dos seus colaterais, antepassados colaterais, tios avós, tios bisavós. Tem gente que acha que foi por acaso, que escorregou numa casca de banana, que fraturou o ombro, outros que escorregou, quebrou a costela, e foi por acaso, porque não sei o quê, caiu da bicicleta. Bicicleta não tem culpa nenhuma, não é? Você está esquecendo de algum antepassado colateral. Está igual a mulher falou para o marido, bem, amanhã nós completamos 15 anos de casados, vamos matar uma galinha? E ele falou, que culpa que a galinha tem? Inicia um relacionamento amoroso, mas não consegue estabelecer um vínculo. Acaba sempre sem ninguém. Como resolver? Você é dona do seu mundo mental. Você é dona, estou falando dona como se fosse mulher que escreveu, não sei se é mulher, né? É que geralmente... Então, dono do seu mundo mental. Então, analise o seguinte, você pensa, o seu consciente pensa, quero casar, mas você tem no seu subconsciente um sentimento de repulsa, de aversão, medo, bronca de casamento, porque você viu os seus pais brigando, ressentimento dos seus pais. Então, como você tem, se é uma mulher que escreveu e tem bronca do pai, então ela não quer também casar com uma pessoa do mesmo sexo que o pai é.
Por isso que também ocorre muitos casos, já ouvi falar nisso, muitas pessoas vieram consultar, falaram, eu amo meu marido, mas quando ele me toca eu sinto nojo. Na verdade, você tem uma repulsa contra o seu pai. Você não aceita o seu pai algumas coisas, você ainda não perdoou seu pai, por isso que no inconsciente você associa seu pai com seu marido, e quando ele quer te abraçar, um beijinho, você sente uma repulsa por ele. Na verdade, inconscientemente, você está querendo a distância do seu pai. Não é? Então, procure eliminar esse sentimento, conheça-te a ti mesmo, disse Sócrates. Verifique. Ou então, desejo de ser livre, né? Que eu contei outro dia. Foi ano passado. Uma moça falou, eu estou com 36 anos, já estou ficando para titia, e por que eu não encontro a minha alma gêmea? Eu falei, você por acaso é tipo da pessoa que quando chega em casa, numa sexta, fica a noite toda conversando, batendo papo, tomando uns drinks com os amigos, chega em casa 1h da manhã, chega assim, faz assim, tchum, um sapato, pum, vai, tchum, um sapato, aí, já não quero nem saber. Você adora fazer? Ah, lógico, por isso que você não casa. Casado você não pode poder fazer isso. Você vai ter horário para cumprir, você tem que respeitar, tem tudo em comum acordo com o seu marido. Então, se você quer continuar livre, então no inconsciente você não quer casar, né? Não critique tanto o sexo oposto. Tem gente que qualquer coisa, homem é tudo igual. E os homens, mulher é assim, não sei o que, fica... Sabe, é uma briga boba, porque nessa encarnação, você que é mulher, na próxima vier como homem, o que você vai fazer? E se for mulher, se for homem, vier como mulher na próxima? Isso acontece. Por isso, ficar criticando o sexo oposto, mas tinha que ser, como se fosse, né? Mas não pode. Já se passou o tempo de discriminar, tempo que as mulheres não votavam. E século passado, no início do século passado, as mulheres não votavam. E a discriminação ainda acontecia sobre isso. Ainda hoje existe, né? Salário de mulher inferior dos homens, coisa desse tipo. Não é só Japão, não. O Japão é o contrário, viu? O Japão está bem diferente. No Japão, o homem chega em casa, entrega o salário integralzinho para a mulher. E quem controla tudo é ela. Então, casamento feliz é quando ambas as partes anulam o ego, quando o egocentrismo é forte, surgem muitas desarmonias. Quando eu. Por isso que casamento é bom para evoluir espiritualmente, que as pessoas têm que aprender a compartilhar. Não posso só pensar eu. Tem que pensar no outro, em fazer o outro feliz. Né? Por isso que o mestre cita uma coisa, daí fica como uma lição de casa. Vocês falaram para o seu cônjuge, eu nasci para fazer você feliz. Dizer isso para o cônjuge. Mesmo que caia a dentadura, tenta falar. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Olá, estamos de volta agora para o estudo A Verdade da Vida. E estamos agora estudando o volume 22. Para o estudo, vamos chamar o preletor Heitor Miyazaki. Então vamos aos abraços. Regional Guaratinguetá, Regional Pelotas, Barretos, Barris, Maringá, Mogi das Cruzes, Natal, Manaus, Xanxerê. E hoje consegui localizar a foto da regional. Acho que é a sua regional, não, né? É da Brenda. Campo Grande. Campo Grande, está aqui a turminha do Campo Grande, sempre participando. Na página 26, antes de mais nada, deixe-me contar, abrir um parênteses, que eu estava relendo, já está todo rabiscado no meu livro, mas é interessante, que as almas inferiores renascem inúmeras vezes em intervalos relativamente curtos. Aquilo que está, na verdade, da vida, volume 9, que nós estudamos, em média, não é uma
conta matematicamente rigorosa, mas em média, os espíritos baixos, de 15 a 20 anos depois, já está novamente voltando para a Terra. E os mais elevados, em média, 40 anos. Mas tem aqueles que são bem mais evoluídos, que o mestre cita aqui, almas que pertencem a esse mundo a níveis elevados, bem elevados, após deixar o corpo carnal, se sentem imensamente felizes na vida espiritual. Por isso que a grande maioria dos espíritos que já estão nesse patamar, que ele pode optar se quer voltar novamente para a Terra ou quer continuar no mundo espiritual, a grande maioria fala, não, eu não quero mais reencarnar, não. Por isso que na Terra prevalece a grande quantidade do que espíritos não muito elevados. Por isso nós temos que ter um pouco de paciência com certas pessoas. E como tem a possibilidade de alcançar grande evolução espiritual nesse período, permanecem na esfera espiritual até surgir alguma situação especial. Às vezes chegam a permanecer durante vários séculos. Permanece vários séculos no mundo espiritual para depois voltar para a Terra. Um exemplo disso é o Elias, né? Elias, que ficou 9 séculos no mundo espiritual, estava até na Bíblia, Malaquias, eu não lembro qual que era, que falou, eu vou mandar Elias de volta. E quando perguntaram para Cristo sobre Elias, mas não disseram que Elias ia voltar, estavam cinco discípulos com Cristo, quando Cristo falou com Moisés e Elias, o espírito de Moisés e de Elias. E o rosto de Cristo se mudou totalmente, ficou totalmente diferente, com muita luz. E foi tão nítida a imagem de Cristo conversando com Elias e também com Moisés, que Pedro falou para Cristo, se o senhor quiser, posso fazer uma cabana para eles ficarem aqui, né? Mas aí Cristo falou para ele o seguinte, o que vocês viram aqui não conte para ninguém enquanto estiver aqui na terra. Foi quando os discípulos perguntaram, mas não falaram que Elias voltaria? Não iria voltar? Aí Cristo falou, mas ele veio. Fizeram o que fizeram, quer dizer, veio, mas mataram Elias. E entre os discípulos houve aquela conversa. Então era o João Batista, né? Isso em todos os evangelhos consta. Então está bem claro que Elias era a reencarnação de João Batista. Então é o caso que está aqui. Às vezes chegam a permanecer durante vários séculos, mas esse espírito bastante elevado, né? Então aqui tem muitas coisas interessantes. Mas vamos lá, página 26, quinto texto. No quinto texto diz o seguinte, quantas pessoas querem saber que livro que é? O Mistério da Vida. Mistérios da Vida. Quantas pessoas não estão ferindo a si mesmas todos os dias? Antes de continuar, a gente vai lembrando, alguém pode estar querendo saber como que foram feitos esses textos pequenos. O professor Tucurriça, o professor Seiton também, eles lendo os livros da Verdade da Vida, começou a marcar, opa, esse texto é importante, esse texto é importante. Falou, e fizeram aqueles textos que eles acharam muito importantes, ficaram aqui. Tá? São textos do livro, que estão no livro da Correção da Verdade da Vida. Quantas pessoas não estarão ferindo a si mesmas todos os dias? A indignação, o ódio, o temor, a ofensa e todos os demais pensamentos e sentimentos negativos ferem a própria pessoa. Ferem a própria pessoa. Já falamos aqui várias vezes. Quando o André Luiz deixou o corpo carnal e chegando lá no mundo espiritual, quando ele saiu do umbral, lá do purgatório, o que os espíritos mais elevados falaram para ele sobre a morte dele, sobre a causa da morte dele? Suicidou. Você suicidou. Mas ele falou, não me suicidei, eu morri doente. Não, você suicidou. Não, eu não me suicidei. Por que estamos falando que ele suicidou? Olha o texto lá. Quantas pessoas
não estarão ferindo a si mesma todos os dias a indignação, o ódio, o temor, a ofensa, né? A raiva, a mágoa, o ressentimento. Todos os demais pensamentos e sentimentos negativos ferem a própria pessoa. Isso é suicídio. Entendeu? Ficar odiando, não querer perdoar, é suicídio. E por esse fato que as pessoas morrem precocemente, porque está se matando aos poucos com esse tipo de sentimentos. A pessoa não percebe, mas ela está se ferindo, está se agredindo. Surgem de vez em quando perguntas de: meu filho, meu marido, não sei o que, tem um hábito de roer a unha e não consegue parar. O que Karl Menninger fala isso? O que Karl Menninger fala sobre isso? Karl August Menninger, o papa da psiquiatria e psicanálise moderna. Fala, é uma autodestruição. Ele está mordendo a si próprio, se autoagredindo, né? E por isso que, enquanto as pessoas mantiveram uma ideia de materialista dentro dela, concepções materialistas, além de que o homem é filho do pecado, que nasceu fruto do pecado, a tendência é sempre buscar uma autodestruição, porque ela não está livre, não está livre. Então, inconscientemente, esse desejo de querer se autodestruir, de querer se mortificar, de se autopunir pela consciência do pecado, faz com que as pessoas se autoagridam, se autopunam, se autodestruam, né? Tudo isso é a própria agressão contra si próprio. Um pequeno susto faz o seu coração bater mais forte, mas alguns minutos depois volta ao normal. Mas segurar a indignação, segurar o ódio, segurar o temor, a ofensa e todos os demais pensamentos e sentimentos negativos, algum tempo depois explode em forma de tumor, em forma de câncer, em forma de úlcera, de Parkinson. E aquele sentimento que a pessoa fala: ai, que raiva, que ódio, e não perdoa, fica assim, que ódio, ela faz assim, não fica tremendo de tanto nervosismo. Só que esse sentimento não saiu, ficou no interior da pessoa. O tempo passa, depois ela passa a ter tremedeira, mal de Parkinson, né? Então, qual é a cura? Perdoar as pessoas com que ela ficou com raiva, com que ela sentiu vontade de explodir, de vingar. E também rir bastante, porque normalmente uma pessoa que fica só pensando nessas coisas é mal-humorada, é cara feia, é azeda, é triste, não ri. Tem que rir mais para soltar essas coisas, tá bom? Nesse ponto, a própria psicologia também, uma coisa que é uma tese antiga que eu tenho. A pessoa que vai assistir jogo de futebol, xinga o juiz, a mãe do juiz, xinga o adversário, para ela é bom, porque ela está descarregando uma tensão, que às vezes a tensão não é contra o time, não é contra o jogador, não é contra o juiz, mas está descarregando aquela tensão, está soltando, né? Está eliminando aquilo que interiorizou dentro dela. Então, aquilo que aconteceu com aquela senhora que está no livro Viver Junto com Deus, ela estava com nevralgia, lembra? E aí o mestre falou: olha, ela está reprimindo vem do verbo reprimir, verbo represar, tem o mesmo sentido, a mesma semântica, de guardar, de reter o sentimento de ódio contra a sogra. Então ela tem que descarregar esse ódio, tem que soltar, descarregar. Aí o mestre falou: então, para ela bater numa pirada e xingar, golpear, bater, como se estivesse batendo na sogra, sua víbora, sua jararaca, sua idiota. Aí o mestre pensou, falando: não, é melhor não fazer isso não, porque de repente a sogra aparece, velha rabugenta. Não, então é melhor escrever no papel. Foi aí que iniciou a prática da purificação da mente. A pessoa descarregar toda aquela raiva, sentimento no papel, sentir aliviada, e se quiser fazer palavrão, pode escrever palavrão, do jeito que você sentiu na época que você segurou, escreva lá, aí você descarrega tudo aquilo, né, do que ficar segurando. Por isso que tem momentos que o mestre fala: se você está tão tensa, tão triste, quer chorar? Entra no quarto e chora à vontade, descarrega aquilo, né? Então o ser humano também tem essas coisas da pessoa muitas vezes guardar. Então também analisando, está no livro Educação do Filho de Deus, porque jovens que são muito agressivos com os pais,
Muitas vezes os pais não percebem, muita cobrança, muita bronca, o filho vai aguentando, chega uma hora, não tem como segurar. Aí ele explode, agride a mãe, agride o pai, xinga, quebra as coisas. Por isso que tem que tomar muito cuidado com as palavras, aquelas palavras que magoam, ofendem. Se a pessoa vai tolerando, chega uma hora que já não aguenta mais. É igual um balão, começa a soprar, chega uma hora que explode, não é verdade? Na página 27, o terceiro texto. Não faças cara feia, o mundo também fará cara feia para ti. Nós estamos na frente de um espelho. Seja gentil, o outro também vai ser gentil. Cumprimente, o outro vai te cumprimentar também. Agradeça, o outro também vai agradecer. Fala obrigado, o outro também vai te falar obrigado. Não é? É isso que está faltando no dia de hoje. Hoje em dia, as pessoas não têm aquela sensibilidade, aquela educação que os pais davam antigamente. Meu pai era muito rigoroso nessa parte. Muito rigoroso, mas foi bom que a gente aprendeu, nós aprendemos, né? Tanto ele insistia, que quando me disseram, né, eu fui para a Europa, eu notei isso. Você chega a certos países, Inglaterra, por exemplo, você fala, onde fica tal? Da forma que você falou, onde fica a rua tal? Tem alguns que nem olham para você. Finge que não ouviu, vai embora, continua andando. Mas você fala, boa tarde, por favor, pode me ajudar? Por favor, boa tarde, por favor. Eles fazem de tudo para você. Tudo é educação. Ô, fulano, Zé, meu pai ficava bravo se algum de nós fosse chamar uma pessoa mais velha do que a gente de você. Ah, você. Ele não aceitava isso. Os japoneses também. Já os japoneses, os orientais, os chineses também, se o irmão é um ano mais velho, já não é, também já tem um tratamento, não chega a ser senhor, mas é um anchan, né, um tipo de um tratamento de respeito ao superior. Por esse detalhe aqui nós temos que compreender dentro no dia a dia, fazer automaticamente isso, né? Agradeça, retribua, faça com que as pessoas fiquem felizes. Por isso que nós usamos a palavra obrigado. Eu sou obrigado a retribuir a você aquilo que você me fez. É nesse sentido, né? Infelizmente, esses bancos azuis que tem no metrô, dá muito sono para os jovens, né? Jovem senta lá, dá um sono. É bom para quem está com insônia, porque senta lá, finge que está dormindo, porque está no lugar errado. Mas não fica no inconsciente dela o que? O sentimento de culpa, porque está tirando o lugar do outro. Isso é uma coisa que depois fala que como a pessoa não tem sorte, é lógico, não faz nada para ninguém, está tirando dos outros ao invés de dar para o outro, né? Não faça cara feia, o mundo também fará cara feia para você. Nós estamos na frente de um espelho, está vendo? A lei do karma, causa e efeito. Plantou, acolhe. Aí o mestre cita, na verdade, da vida, volume 7, eu até coloquei esse texto, essa frase no segundo livro, o terceiro livro meu. Se você vai no local e é tratado com frieza, é porque você está sendo frio com alguém. Você está sendo indiferente com alguém. Você está discriminando alguém. Por isso que você está sendo tratado de uma forma fria, de uma forma que não é uma coisa normal, natural. Mas se você é uma pessoa que trata bem as pessoas, onde você for, as pessoas vão te tratar bem também. Na página 29, oitavo texto diz, não invejes o luxo dos outros. Agradece por estarem sendo vivificados durante o dia de hoje. Inveja, em espanhol fala envidia, e envidia vem do latim, é desejo de não ver. Envidia, é inveja. Quem tem inveja porque o outro está prosperando, quem não quer ver a prosperidade do outro, não vê a própria prosperidade, porque ele não quer ver prosperidade. Como ele não quer ver prosperidade, nem ele também prospera. Se tem inveja da prosperidade do outro, ele não quer que o outro prospere. Então, como ele não quer que o outro prospere, ele está fazendo o karma do pensamento. Não está?
O pensamento, o karma do pensamento. O pensamento, o desejo de que o outro não prospere e que ele possa prosperar. Isso é inveja. Na verdade, tudo isso também, inveja é complexo de inferioridade. Ao invés de ter inveja, procure fazer mais, né? Procure fazer mais. Nós podemos fazer. Agradece por estar sendo vivificado o dia todo hoje. Invejar o luxo dos outros é o erro daqueles que se tornaram corruptos, desonestos, fora da lei. Lembrar sempre da revelação divina da vida eterna. Ao invés de ter inveja da prosperidade do outro, por que você veio para a terra? Lembre-se disso. Uma vez um jovem falou assim, eu tenho amigos, eu faço tudo certinho, mas eu nunca tenho dinheiro. Tenho uns amigos que não fazem a coisa certa e estão sempre com muito dinheiro. Eu acho que eu vou seguir esse caminho. Eu falei, não faça isso. Revelação divina da vida eterna. E eu vim não por causa da matéria. Eu nasci, eu vim para a terra não por causa da matéria. Eu reencarnei não por causa da matéria, mas da vida. Não foi por causa da carne, mas por causa do espírito, para evoluir espiritualmente. Esse é o objetivo da nossa vida aqui na terra, o fato de nós encarnarmos. Então não pode esquecer desse objetivo nosso. Para não estragar a vinda na terra, Cristo ensinou, não nos deixeis cair em tentação. Né? Não nos deixeis cair em tentação. Tentação não é somente prazeres carnais, não. Todo quanto é tipo de tentação. Se você está em dois, seu cônjuge e você está comendo uma comida gostosa, tem 2 pedaços, um grande e pequeno. Ele não percebeu, você vai pegar o grande? Não deixa cair em tentação. Não é verdade? Então, por isso, na página 30, terceiro texto, dedica-te com afinco aos prazeres cotidianos. Dedica-te. Lembra a pergunta que alguém fez lá daqui, não se sente o vazio no trabalho? Dedica-te com afinco aos prazeres, a fazeres cotidianos. Não existe nobreza nem baixeza no trabalho em si. O trabalho em si não tem coisa, né? Não existe categoria nobre, não. Todo trabalho tem valor de trabalho. A nobreza ou baixeza está na atitude com que se trabalha. Com que atitude você está trabalhando? A sabedoria consiste em compreender que o tempo dedicado ao trabalho nunca é perdido. Ralph Emerson. O mestre fala muito sobre Ralph Emerson. A sabedoria consiste em compreender, entender que o tempo dedicado ao trabalho nunca é perdido. Mesmo que você fez uma coisa e não deu certo, como aconteceu com Thomas Edison, mais de centenas de tentativas para inventar a lâmpada, não foi perdido, não. Foram experiências que ele compreendeu que não dá certo aquele caminho não dá certo. Foi assim que ele chegou a descobrir a lâmpada e ficou 3 dias e 3 noites sem dormir. Mas eu preciso descobrir. Até que, onde tem esforço, onde tem dedicação, vem uma inspiração lá do mundo celestial. As oportunidades normalmente se apresentam disfarçadas de trabalho árduo. É por isso que muitos não a reconhecem. Ann Landers. As oportunidades normalmente se apresentam disfarçadas de trabalho árduo. E por isso que muitos não as reconhecem. Então você começa a analisar a vida dos imigrantes. Quando vieram os imigrantes, eles não foram deixados assim, tudo prontinho, ferramenta local, olha, não, foram jogados. Cada um foi para um lugar, para o outro, mas não teve assistência nenhuma. Assim aconteceu com todos os imigrantes que vieram para o Brasil. Né? Também, o governo também não tinha condição de fazer tudo isso. Muitos grandes homens da história passaram por isso. Na página 33, segundo texto. Não fiques ansioso pensando em passar no exame. Pensa que a tua aprovação é um fato consumado. Parar para analisar. Onde está a causa de muitas pessoas serem reprovadas? É a ansiedade. Isso que eu já contei quando eu fiz o cursinho na GV, Fundação Getúlio Vargas. O professor falou, tem um aluno, ele é a 4ª ou 5ª vez que está fazendo o exame para vestibular. Mas o rapaz sabe tudo, só que no dia do exame ele fica muito nervoso, muito ansioso e acaba errando. No último exame,
para não ficar nervoso, ele tomou calmante. Mas ele continuou nervoso, muito ansioso, tomou uma segunda dose, dormiu no exame. Perdeu o exame. Então o problema tem que trabalhar, não é questão do calmante, não, tem que trabalhar no inconsciente dele. Por que tanta inquietação, por que tanta ansiedade, por que tanta insegurança? É aí que, se ele conhecesse Seicho Noye, ele faria um autossugestionamento, dizendo: eu vou ficar tranquilo, eu vou fazer um exame maravilhoso, vou responder com calma. Ele educando o subconsciente, que vai responder com calma, que vai ficar tranquilo no dia do exame, chega no dia do exame, vai ficar tranquilo mesmo. Isso é uma forma que Emile Coué ensinou, fazer o autossugestionamento. Que Emile Coué, ele presenciou o Dr. Libo, e o Dr. Libo hipnotizava as pessoas para poder sugestionar aquilo que a pessoa precisava ouvir. Uma vez sugestionada, a pessoa, quando despertava, ela seguia aquele comando que foi sugestionado. Você não vai ficar nervoso. E realmente dava certo. Mas a falha nesse processo do Dr. Libo é que poucas pessoas conseguiam ser hipnotizadas. Não eram todos. Então era uma terapia que não dava certo, não era geral. Então ele viu que o objetivo era gravar no subconsciente. E para gravar no subconsciente, a tabuada nos ensinou, não foi? Repetindo. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Tinha que ficar repetindo. E gravamos no subconsciente. Foi por isso que ele falou: faça o autossugestionamento. Vai repetindo para você. Já vou ficar no dia de exame, ficar tranquilo, vou ficar tranquilo. Por isso que também muitos esportistas que aprenderam a fazer meditação, eles ficam visualizando, imaginando que no dia da competição eles vão proceder dessa forma. Então gravou aquilo e chega no dia da competição, fica tranquilo e faz conforme ele mentalizou. Então não fiques ansioso, que essa ansiedade, na verdade, é uma insegurança. Então nós temos que domar, lembrando que o consciente pensa: eu quero passar no exame, mas o subconsciente não consegue se controlar. Vem aquele medo, aquela insegurança, o subconsciente começa a agir dessa forma. Então você tem que fazer o quê? Educar o subconsciente. Lembrando que consciente, que é a parte da mente que raciocina, que pensa, que analisa, que questiona, que é a parte científica da nossa mente, que é a parte que trabalha quando nós estamos acordados, que é apenas 5% da nossa mente, é o cavaleiro. E o subconsciente é o cavalo. O subconsciente não raciocina. Então, temos que jogar a informação daquilo que nós queremos. Daí, a importância de vocês fazerem um teste. Pessoas que dormem em excesso, repetir 20, 30 vezes antes de dormir. Amanhã eu vou acordar a tal hora, amanhã eu vou acordar a tal hora, amanhã eu vou acordar. O subconsciente obedece. Eu, no momento, não uso despertador. Quero acordar às 4h30, 4 horas. Amanhã eu vou acordar 4 horas. Eu acordo 4 horas. Ele obedece. Você educou o subconsciente e ele faz isso. Né? Não fiques ansioso pensando em passar no exame. Então, aquela ansiedade: será que vou, será que não vou? Criamos karma pelo pensamento. Lembra que nós criamos karma pelo pensamento, pela fala e pela ação. Então, pense positivamente. Os filhos que foram educados com broncas, com xingamentos: você é burro, você é desastrado. Essas crianças que foram ouvir das mães, do pai, da mãe: você é burro, ouvindo que é burro, não se torna um gênio. Diferente de Thomas Edison, né? Thomas Edison, a mãe dele, que foi professora, ela era canadense, viu que a forma como o professor dele estava tratando o filho na escola era um problema sério para o futuro do Thomas Edison. Mas você é burro, não entende por que 2 mais 2 são 4. Mas Thomas Edison queria saber por quê. Então ela foi na escola, tirou o Thomas Edison e começou a dar aula em casa. E sempre procurando elogiar o filho, não criticar como o professor fazia.
Então ela sabia que a criança é igual a um papel branco. Que você escrever vai ser assim. Falar que é burro, vai ser burro. Falar que é gênio, vai ser gênio, vai ser inteligente. Falar esforçado, vai ter motivação e vai ser um esforçado realmente, de acordo com o que nós falamos. Da forma como é educado, da forma como os pais tratam, da forma como os professores tratam o aluno, e eles acreditam em tudo que o professor fala, acreditam em tudo que os pais falam. As crianças acreditam no que os pais e que os professores falam. Então, a mãe Thomas Edison procurou suprir, eliminar aquela imagem que ficou das palavras do professor da escola. E ela passou a elogiá-lo, né? Até quando no dia que Thomas Edison fez um bonequinho de barro, mãe, o que eu fiz? Aí ela aproveitou o momento, você é um gênio, você é inteligente, olha que coisa maravilhosa. E falando com aquela ênfase, com aquela emoção, que você é um gênio, você é inteligente, olhando para os olhos do filho, ele acreditou. Por isso que ele falou, com a idade avançada, 70 e poucos anos, acho que eu tinha mais 80, porque 70 não é avançado, não. 70 e pouco ainda é jovem. Ele falou, tudo que eu fiz, eu sempre fiz pensando na minha Santa Mãe. Por quê? Ele sempre pensou em agradar a mãe, porque ele teve essa acolhida da mãe. Você é um gênio, você é inteligente. Como a mãe disse para ele isso, ele sempre procurou retribuir a mãe fazendo alguma coisa para a mãe. Por isso que ele deixou mais de 1000 patentes. E esse é o motivo que a Setionê, que o mestre fala na Setionê, nós criamos gênios. Mesmo a criança que era chamada débil mental se transformou em gênio, isso acontece. Mas isso não é suficiente, né? O fato de saber que o karma do pensamento, que o pensamento também é um karma, podemos criar o karma pelo pensamento. Isso não é suficiente. É preciso estudar mais do que os demais. Quem vai fazer exame não é somente pensar, eu vou ser aprovado no exame. Só isso não leva para aprovação, não. Pensar que vai ser aprovado? Sim, mas tem que fazer a sua parte, estudar. Tem que estudar. E não estudar igual aos outros, estudar mais que os outros. Se estudar igual aos outros, vai continuar igual, vai empatar. Então tem que estudar mais que os outros. Por isso que eu recomendo, para quem está fazendo vestibular, não é estudar pensando em passar, mas estudar pensando em lecionar o que está estudando. Se você lê, estuda, pensando, eu tenho que dar aula sobre esse assunto, você vai ler o que está aqui, ainda vai pesquisar outros livros, vai procurar interessar mais sobre o assunto, ler outros, consultar mais outros livros, você vai ter um domínio do assunto. Mas se você só lê aquele livro para passar, você não tem domínio, você ainda é dominado pelo que está no livro. Mas se você lê aquele livro, mas outros livros, você não é dominado, porque você tem conhece aquele conteúdo e conhece outros que complementam aquilo que não está naquele livro. É aí que eu vejo que, quando eu fiz o curso de pós-graduação, os professores mandavam ler 3 livros. Então, eu falava, capítulo tal, esse assunto, 3 livros, 3 autores diferentes. E na semana seguinte, tinha que entregar um chamado paper, né? Aquela tesezinha. E o professor falava, se que você não concordou com o autor, pode criticar, você tem que ser autêntico. Você fala, não concordo porque ele falou isso, quando que eu não concordo. E entregar o resumo do seu modo de ver, lendo 3 autores diferentes, o modo de ser. Então você passa a ter domínio do assunto. Esse é um assunto, é uma metodologia muito interessante, do que o professor só falar. O aluno está pensando, e daqui a pouco o Corinthians vai jogar. A cabeça do pensamento dele voa. Perdeu a atenção. Mas se ele tem que falar, se ele tiver que falar, ele está preparado? O ruído aqui, qualquer coisa, está incomodando. Ele fala, não, pera aí, deixa eu estudar. E aí é que ele passa a entender mais, né? Dominar mais. Eu lembro na empresa onde eu trabalhei, uma vez tinha um colega, o nome dele era Flávio. Era um jovem rapazão, assim, parecia bem alto, mas uma cara de moleque. E ele era engenheiro. Aí vieram os clientes, ele tinha que fazer a apresentação para 5 clientes. Aí alguém comentou, mas esse garoto vai querer ensinar a gente? Quando ele começou a falar, dar explicação, deu um show de explicação, um show.
que todo mundo ficou assim, esse camarada conhece. Então, por isso que somente pela aparência julgar as pessoas é um engano, né? Ele tinha um conhecimento muito fora do normal, porque ele estudava muito. Continua, na página 33. Não esperes a compaixão dos outros. Não digas que estás sofrendo quando não estás. Se disseres, atrairás uma situação de sofrimento merecedora de compaixão. É isso, um atento que é um detalhe que o mestre chama muita atenção. Se você tiver autocompaixão, quer que todo mundo tenha pena de você, você vai ter uma vida desgraçada. Porque você quer que as pessoas tenham compaixão, então o seu inconsciente vai criar isso, não é verdade? Quem busca compaixão encontra sofrimento. O desejo de receber compaixão, o inconsciente cria uma situação para que ela sofra, aí vai concretizar o desejo dela. Todo mundo vai ter compaixão. Ah, coitadinho, tadinho. Não é isso? Preencha a tua casa e teu estabelecimento com vibrações de alegria. Página 34. Teus familiares serão saudáveis e teu estabelecimento prosperará. Eu estou colocando o trecho, dessa vez projetando, porque são textos curtos, tá bom? Mas no momento nós vamos seguir o livro, tá ok? Preenche tua casa e teu estabelecimento com vibrações de alegria. Teus familiares serão saudáveis e teu estabelecimento prosperará. A vibração de alegria verdadeira ocorre quando há harmonia. Não é simples, vamos dar risada. Não. Se não tiver harmonia, esta vibração de alegria é falsa. Quando não tem harmonia, ninguém é feliz. Mas quando tem harmonia, aí sim a pessoa naturalmente é feliz. A harmonia se estabelece com perdão, com compreensão, com bondade, com desejo de fazer o outro feliz. E aí que ocorre essa sinergia, né? Essa força do grupo, porque tem amor, tem bondade. Esta é a base da prosperidade e da saúde. Viver em paz e em harmonia com tudo e com todos. Por isso que uma das partes importantes, que o mestre falava assim, um dos pontos importantes iniciais da Seitione é reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. É a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Esse é o ponto inicial. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, diz Deus, porque eu sou o amor. Aí sim eu vou estar presente. Não adianta chamar Deus com o coração que não está em harmonia. Se não tiver harmonia, não tiver amor, Deus não vai manifestar. A lei que diz semelhante atrai semelhante prevalece sempre. Onde tem amor, Deus está presente. Onde tem amor, tem saúde, tem felicidade. Não é verdade? É isso que nós temos que fazer. Muitos empresários toleram desarmonia entre os diretores, entre os subalternos, entre os gerentes. Ficam tolerando. A briga, a rivalidade entre gerentes, ficam tolerando e fica aquele clima ruim. Mas ele não sabe que isso está causando sérios problemas para a empresa. Causam sérios problemas para a empresa. Da mesma forma, quando tem dois sócios que estão sempre em guerra fria, desarmonia, a empresa não prospera. Ou, se aparentemente pode ir bem, mas começa a acontecer problemas que vão dar dor de cabeça. Acidente de trabalho e outras coisas mais. Projeção da mente em desarmonia. Tá certo? Acabou o tempo. Muito obrigado. Vamos ficar de pé, por favor. Muito obrigada, professor, preletor Heitor Miyazaki. Queiram levantar-se, por favor. Oração de encerramento, preletor Heitor Miyazaki. Uma reverência. Vamos nos sentar. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seitione, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus Todo-Poderoso, Onipotente e Onisciente, Criador do Universo, muito obrigado. Sagrados Mestres Masaru Taniguchi e Seiji Taniguchi, que nos transmitiram esse sublime ensinamento, muito obrigado. Professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente, que sempre nos orienta como dirigente central
do Movimento de Iluminação da Humanidade e Movimento Internacional da Paz pela Fé. Muito obrigado. Obrigado, Deus, pela vossa bênção e orientação. E obrigado por abençoar e proteger o retorno aos seus lares de todas as pessoas que participaram desta aula. Muito obrigado. Oração para a manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da mais verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito assim como já o é no mundo da mais verdadeira. Neste momento, fluindo o mundo da mais verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito assim como já o é no mundo da mais verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Todos de pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Permaneçam em pé, por gentileza. Vamos entoar o hino sagrado Marcha da Missão. Esta vida, que objetivo terá? Esta humanidade, que significa? Sem conhecermos a finalidade, que valor tem a nossa vida? Que valor tem a nossa vida? Nosso Senhor, esta vida recebemos para a mais alta realização. Nós nascemos com uma finalidade. Que valor teremos se não a cumprirmos? Que valor teremos se não a cumprirmos? A caridade é o ato de nosso dever. Deus é o amor que somente dá. Seu ensinamento nós seguiremos, dedicando-nos à caridade. Dedicando-nos à caridade. Somente os que vivem para esta lição conhecem o prazer que nós recebemos. A fé fortificando levantemos, purificando a alma avante, purificando a alma avante. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Contamos com a presença de vocês na próxima semana. Obrigada mesmo, bom retorno aos seus lares. E a você que está em casa, pedimos que entre em contato conosco se você ficou com alguma dúvida. Nós temos duas maneiras de você entrar em contato. Você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp 011 98902 3071. Perguntas serão respondidas aqui em forma de tema. Então, de uma maneira geral, para colaborar com o maior número de pessoas que tenham a mesma situação. Se você quer uma orientação pessoal direta e nominal, aí nós sugerimos que você mande o seu e-mail para orientacão@sni.org.br. Aí sim sua resposta é
diretamente a você, de acordo com o que você precisa. E você que está nos assistindo em alguma regional ou algum núcleo, mande para nós o relatório por meio do link, do endereço estudaverdade.sni.org.br/relatórios. Muito obrigada. www.sni.org.br/verdade/relatório. Muito obrigada, boa noite, até a próxima quarta-feira. Contamos com a sua presença virtualmente ou pessoalmente. Até a próxima. Obrigada.